Sempre fui a família do paciente, então acho que isso fez total diferença, né? Eu sempre estive do lado de lá. Então, eu sempre fui muito de me envolver nos casos e até sentir dor física. Então, quando eu perdi um paciente, para mim era uma coisa muito difícil de digerir. Você vai criando formas ali de sentir, de não perder a humanidade, mas você conseguindo não sofrer e saber até onde é o seu limite. Te reconheço. Aqui, cada história se conecta com a sua. Olá, eu sou Erika Secato e você acabou de chegar no Te Reconheço, um podcast onde vai fazer você se identificar com histórias que ecoam dentro de você. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é muito especial pra mim e que ela cuida não só do meu filho, mas de toda a minha família de uma certa forma. E eu trouxe ela aqui justamente para que a gente consiga dividir um pouco da história inspiradora da Ana e também de como a medicina humanizada, que é tão falada hoje em dia, é importante para as pessoas, porque eu acho que se a medicina humanizada tivesse existido antes, a gente não precisaria nem ter um tema medicina humanizada, porque todos os médicos deveriam ser mais humanos, né? Exato. Então a gente está aqui com a doutora Ana Maria Vilarinho, e a doutora Ana é pediatra neonatologista. Exato. E ela cuida de crianças de um jeito assim que eu nunca vi nenhum médico cuidar de pessoas, né? Eu tô até aqui com uma cola, porque... Enfim, eu preparei várias perguntas e o papo vai fluir de uma forma bem tranquila. Mas, Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu tô extremamente feliz. Eu tô extremamente feliz com a Ana aqui, porque eu posso dizer assim com maior tranquilidade que ela foi uma das pessoas mais essenciais assim pro meu puerpério, para que eu conseguisse passar por essa fase. Bonitinho. E eu acompanhava a Ana nas redes sociais. E aí eu queria uma médica, vou pegar uma médica pelo convênio e tal, e aí graças a Deus eu tive o privilégio de poder conseguir acessar a Ana de uma certa forma, depois de já ter passado por outras pediatras que me deixaram na mão no início da vida do meu filho. Então eu tenho muito a te agradecer. Mentira. Não é rasgação de seda, é a pura realidade aqui. E eu acho que pra gente começar, eu vou começar, antes de perguntar um pouco da sua vida, da sua trajetória como médica, eu queria entender o que esse termo medicina humanizada, o que ele quer dizer? Porque, assim, a gente vai em médicos que às vezes parecem tão frios, que não tem uma ligação, assim, com o paciente. E, poxa, geralmente quando a gente vai no médico, a gente tá vulnerável, né? A gente tá precisando de um acolhimento. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar em outros... Então, vamos lá. Minha história da medicina começou desde quando eu era muito pequena. Eu sempre falei que queria ser médica, embora não tivesse médicos na minha família ainda, né? Eu tenho um primo que é mais velho, tenho outros primos mais novos, tenho meus irmãos agora estudando medicina, mas na minha época não tinha ninguém. Então, eu cresci falando que eu queria fazer medicina. E justamente por ser de uma família simples, do interior lá do Espírito Santo, minha família sempre teve muito essa coisa do pé no chão. Então eles sempre falaram, você quer fazer medicina, você vai cuidar de pessoas, mas tenha sempre o pé no chão, cuide do outro da forma como você quer ser cuidada, cuide do outro com muito respeito. Então isso é um valor que veio desde sempre junto comigo. De família mesmo, criação. Né? Então eu nunca estive naquele, né, no pedestal, nossa, eu sou médica, meu pai é médico, nada disso. Eu sempre fui a família do paciente. Então, acho que isso fez total diferença, né? Eu sempre estive do lado de lá. Então, por muitas vezes eu passava em consulta com a minha família e aí eu lembro que, né, minha avó falava, nossa, tá vendo como que a gente gosta do doutor fulano que existe até hoje? Ele trata a gente tão bem, conversa com a gente, pergunta como que tá o marido, como que tá o filho, enfim. Então, essa coisa humanizada cresceu junto comigo, né? Sim. Então, para mim, não tinha outro jeito de fazer medicina a não ser enxergando da forma do lado do paciente. E a gente ouve muito falar, assim, que os médicos, eles têm, alguns, né, gente, não tô generalizando, pelo amor de Deus, mas essa postura um pouco mais fria, até para se distanciar de problemas e não se envolver emocionalmente, porque, poxa, você trabalha numa UTI neonatal, eu imagino que deva ser complicado, assim, lidar com algumas situações, né? Mas você acha que, de fato, você criar essa distância, né, quase que uma coisa fria em relação ao paciente, te beneficia de alguma forma na parte emocional? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Então, a gente saber até onde está nosso limite de ajudar aquela família. Então, eu entrei na faculdade muito nova, né? Hoje em dia, eu vou fazer 33 anos no final do ano, e eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos.
Então, eu sempre fui muito de me envolver nos casos e até sentir dor física. Então, quando eu perdi um paciente, para mim era uma coisa muito difícil de digerir. Eu não consigo nem imaginar uma situação. E aí, você vai criando, né, com a terapia, eu faço terapia toda semana, então você vai criando formas ali de sentir, de não perder a humanidade, mas você conseguindo não sofrer e saber até onde é o seu limite, né? Então, um exemplo, por exemplo, atual, né, no consultório, eu tenho alguns casais que estão se divorciando e eu sou filha de pais divorciados. Então, é uma coisa que mexe, tanto que quando o casal me fala, a primeira coisa que eu penso é na criança. Eu falo, como que a fulana tá, como que o fulano tá, o que a gente pode fazer para melhorar e trazer essa transição, né, da separação dos pais, como que eles podem passar por isso mais tranquilos. Então, é uma preocupação que eu tenho, né, com os meus pacientes também. E aí, sobre essa questão do divórcio de alguns casais, é justamente isso. Eu sinto muito, entendo o lado deles adulto, procuro ajudar da forma como eu posso, mas eu não sofro como se fosse novamente os meus pais se separando. Sim. Então, eu acho que é um aprendizado constante mesmo. E eu acho que cada caso faz com que você aprenda uma nova coisa, né? Talvez chegue um caso novo que você nunca vivenciou, aquilo te pega de um jeito, mas se acontecer de novo, já vai ser menos... O consultório, essa vida, né, que eu levo é um aprendizado diário, assim, a gente nunca acorda e vai dormir o dia, embora eu seja muito pragmática e gosto das coisas planejadas, o dia nunca sai como eu planejei. Então, hoje mesmo a gente quase não conseguiu fazer essa gravação porque ela teve um parto. Tinha neném chegando. A gente era pra ter começado essa gravação umas 3 horas antes. Mas tudo bem, estamos aqui. O neném nasceu, tá tudo ótimo. Tá maravilhoso. Então, é isso, eu acho que a gente vai aprendendo, vai tendo recursos mesmo ali, e aí a parte da terapia que é importante, pra gente poder lidar com a dor do outro, sentir a dor do outro, mas não sofrer a dor do outro. Eu acho que isso que é muito importante. E eu acho que isso é um papel muito difícil, assim, de médico, de profissionais da saúde de forma geral, né? Psicólogos, enfim, né? Porque a gente tá numa época muito da vida da pessoa muito vulnerável, né? Então, aqui no consultório eu tenho muitas alegrias, mas tem também muitos pesares, então a gente vai aprendendo isso aos poucos. Sim. E como que você... Primeiro de tudo, quem que é a Ana por trás da médica? Tipo assim, o que você faz para alimentar a mulher Ana que existe além da médica? Porque eu conheço a Ana há quase 3 anos, que é a idade do meu filho, e a gente tem uma boa conexão, assim, e eu sempre vejo você muito... Trabalhando. Então, é muito difícil, né? Na minha vida, né, na minha profissão, desde quando a gente escolhe, a gente sabe que vai ser muito difícil a gente distanciar a pessoa da profissão. É diferente de quem trabalha no escritório, quem trabalha no corporativo, que chega sexta-feira, fecha o computador e aí só volta na segunda-feira. A gente não, é o final de semana inteiro, é a madrugada. Então, eu não consigo muito separar, porque de fato, a minha profissão é o meu propósito de vida. Então, hoje em dia se fala muito de propósito, tá uma coisa meio clichê, mas de fato eu vivo o meu propósito de vida trabalhando. Então, acaba que não tem muita separação da Ana, mulher, pessoa, como a profissional. Então, só desculpa te cortar, acho que é importante que você falou esse negócio do propósito, que eu acho que isso também ajuda para que você consiga atender com toda essa humanidade também, porque não é só uma coisa, né, tipo, eu vou fazer dinheiro e enfim, né, você tem de fato uma dedicação que vai além da profissão nesse sentido. Então aí eu acho que fica mais difícil ainda separar, né? Exato. Então, por vezes, né, na terapia, eu trabalho isso com a minha terapeuta, da gente tentar separar um pouco, para justamente eu não sofrer, né, ter apenas a parte do aprendizado, o envolvimento, mas sem sofrimento. Então, mas isso é um trabalho constante mesmo. E a Ana, esposa, filha, é muito do que a gente vê aqui no consultório também, essa coisa do cuidar, do servir, é uma coisa que eu levo para a vida mesmo. Então, acaba fazendo parte, eu quero cuidar, quero proteger, quero estar ali ao lado dos meus, embora minha família mora à distância, mas eu tô sempre ali ligada em tudo que tá acontecendo também. Sim, e no seu trabalho, você, muito além da parte humanizada dentro do consultório, você faz você tem um papel fora, né? Por exemplo, se a criança tá doente, o seu WhatsApp tá ali pra pessoa entrar em contato com você. Eu acho que isso deve ser muito complicado, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, do quão sobrecarregada muitas vezes você fica, e às vezes as pessoas até interpretam, tipo, então por que você deixou o celular ligado? Só desligar, né? Só que tem todo esse lance maior, e você já até comentou algumas vezes comigo do quanto você vai aprendendo a colocar esses limites e tal. E como que é hoje isso pra você, assim, desses atendimentos
fora do consultório mesmo, né? Que às vezes você tá atendendo alguém e liga alguém, tipo, meu filho tá com gripe. Aí alguém tá, tipo, meu filho tá morrendo, convulsionando, sei lá, entendeu? Tem casos e casos e como que você administra isso, assim, pra você não enlouquecer. Eu acho que com o passar do tempo, né, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que o tempo que eu tô aqui junto com os pais na consulta é um tempo que eu tenho que aproveitar para deixá-los mais seguros. Então, eu não quero que eles vão ao pronto-socorro, ao PS, por qualquer coisa. Quero ensiná-los a manejar as coisas mais tranquilas em casa, com a minha orientação. Então, isso é uma construção. E até mesmo por esse motivo que eu prefiro hoje em dia pegar as famílias desde a gestação para ir acompanhando, porque a gente já vai construindo. É muito mais difícil ter esse tipo de relação com as crianças que as famílias chegaram perto de 1 ano, por exemplo. Nossa, então, perto de 1 ano, que é bem bebê ainda. Mas né? Às vezes já vem com tantas angústias, com tantas questões que a gente não consegue tirar os traumas, né? Porque eu acho que é muito isso, assim, as famílias que precisaram ir ao pronto-socorro e ficaram traumatizadas por isso, a gente tirar isso é mais difícil. Então, o trabalho que eu faço, o trabalho que eu acredito aqui no consultório e no meu cuidado é justamente desde o início a gente começar a ir doutrinando ali a família para que se sinta segura mesmo de manejar as coisas, sem precisar ir para um pronto atendimento a qualquer custo. E eu sou prova total disso. Tipo, conforme foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu fui acionando a Ana cada vez menos. Aí uma vez cheguei na consulta, ela falou assim, mas por que você não me ligou? Eu falei, não, menina, eu já sei tudo. Já sei fazer a louca. Mas acho que é isso mesmo, né? Porque a gente sai, assim, das consultas com um manualzinho e tal. E também acho que só o fato da gente saber que se o negócio apertar, a gente pode te procurar, eu acho que já alivia, assim. Eu me lembro muito lá no Puerpério, até comentei com ela quando eu convidei ela pra fazer isso. Assim, o Dom tava, acho que nem 1 mês de vida. Eu tava enlouquecida, assim, sozinha em casa, meu marido tinha voltado a trabalhar e tal, e o Dom, na hora da bruxa, chorava, e tinha feito de tudo. E aí eu comecei a mandar mensagem pra Ana e eu falava, desculpa, tô te mandando mensagem. Tipo, e ela assim, eu tô de plantão, mas tudo bem. Ela, você tá sozinha? Você tá precisando de alguma coisa? E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente fala de pediatria, a gente fala muito da criança, né, mas a gente esquece de falar da mulher, da mãe, como aqui é um canal voltado para mulheres, eu nem vou falar do pai, desculpa, pais, mas vou falar da mãe, que passa, né, por essa questão hormonal e de se sentir sozinha e de muitas inseguranças, amamentação, às vezes dor pós-cesárea e tal. E eu queria saber de você, assim, dentro do consultório, porque você é uma pessoa que acolhe muito as mães, e eu posso falar isso de boca cheia, como que você, o que você mais percebe, assim, qual que é o momento que você sente que as mães precisam de mais cuidado, assim, e o que você usa, assim, para poder ajudar essas mães, assim, né? Eu acho que a segurança é uma das coisas que você já falou, de, tipo, falar as coisas que são normais, o que não é, já, mas, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Os 2 principais momentos mais vulneráveis sem dúvida, o primeiro mês, porque é muita mudança, é mudança no seu corpo, é mudança hormonal, é mudança de um novo ser ali, né, um bebê que demanda, que chora, e não necessariamente está chorando por dor, mas vocês sempre vão achar, a gente sempre vai achar que é por alguma dor. Então, eu acho que é o primeiro mês, e o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho é muito pouco falado, mas é um momento que eu tenho algumas mães agora retornando ao trabalho, mães que não choravam comigo e não demandavam o que estão demandando agora na época do puerpério. Então eu falo, gente, as pessoas falam muito pouco dessa volta ao trabalho, né? Para quem trabalha fora, para quem tem essa coisa de voltar só depois de 6, 7 meses ao trabalho. Então esse período da licença maternidade, retornar ao trabalho, é um momento muito difícil, muito pouco falado. Então eu acho que a gente precisa conscientizar, e isso, ao passar do tempo, também eu fui vendo e conscientizando essas mães sobre procurar ajuda, às vezes até mesmo psicológica, porque é uma culpa muito grande, e aí, geralmente, o retorno ao trabalho, ele casa com o início da creche, né, o início da criança na creche, ou até mesmo uma babá cuidando. Então, são muitas coisas para lidar no momento. São vínculos, né, que começam a ser quebrados. Às vezes a mãe tem que parar de amamentar para voltar para o trabalho. Ou então, por exemplo, volta ao trabalho, está ordenhando, mas aí sente que a produção diminuiu. Então eu tenho umas 4 mães, mais ou menos, que eu me lembro de cabeça agora,
passando por esse momento, e é um momento muito sofrido, né, para nós, porque a gente conquistou o mercado de trabalho, a gente saiu de casa, mas aquela culpa, aquela coisa de ficar cuidando do filho o tempo todo, muitas de nós carregamos ainda. Então, e confiar o cuidado do filho a uma terceira pessoa é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que os dois momentos mais vulneráveis é o retorno ao trabalho e o puerpério, sem dúvida, porque aí, de fato, é tudo muito novo. Sim, e você falando agora de trabalho, tenho duas questões aqui para te fazer, que uma é mais pessoal, assim, que é se você sente alguma questão relacionada a você ser mulher no ambiente hospitalar, no ambiente médico, assim, se você sente que isso é melhor ou pior de alguma forma, porque, não sei, pediatria, você trabalha com crianças, muito com mães, tem muitas mulheres já nesse meio. Você sente alguma diferença em tratamento? Eu acho que a questão do acolhimento, eu sinto que muitas mães se sentem mais acolhidas pelo fato de eu ser mulher e entendê-las de uma determinada forma diferente que os homens não entenderiam. Então elas se sentem mais abertas, mas eu vejo muito preconceito por parte dos pais. Então, dos pais das crianças. Então, muitas vezes, principalmente por eu ter aparência mais nova, por eu ser de fato nova, então, às vezes, os avós, né, as avós... Tipo, essa médica novinha vai confiar. Essa médica nova vai cuidar do meu filho, ela vai deixar seu filho não por meia. Então, além da questão da meia, né? Então, eu vejo, né, e eu sinto isso, que o meu conhecimento e a minha parte técnica é muito colocada à prova pela família. Então, às vezes a mãe tá super feliz, eu fiz um super vínculo com a mãe, mas tem aquela questão, né, o pai sempre desconfiado, e eu sinto desconfiado na consulta, porque a gente sente mesmo quando a pessoa tá te testando, ou então a família, então traz o avô, a avó, para também analisar e ver qual que é a minha conduta. E aí, muitos deles, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo quebrar isso e vai criando um vínculo mesmo, propriamente dito, mas tem família mesmo que acaba não se identificando e acaba deixando de seguir, né? Mas que são poucas, graças a Deus, a maioria fica. Eu acho que a pediatria, a ginecologia e a obstetrícia, assim, tem muito da mulher se sentir acolhida, né? Assim, quando a gente pode, né? Quando a gente tem esse privilégio de escolher. E aí, acho que falando um pouco disso, muitas pessoas não têm esse acesso, né? A um médico humanizado, uma pessoa que vá ter esse acolhimento, enfim. O que você poderia falar, assim, para essas mães que, de repente, putz, eu só consigo ir na consulta pelo convênio ou pelo SUS, enfim, eu não tenho como pagar uma consulta com uma médica que seja tão integral. Médica da família, que eu falo que a Ana é minha médica da família. Então, eu acho que a grande questão hoje em dia, a internet, ela tem vários pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos também. Então, quando eu comecei meu Instagram lá em 2020, na época ali, pandemia, bem na época da pandemia mesmo, no início da pandemia, logo eu percebi isso, assim, que de fato a internet não tem fronteiras, né, e você conseguir ajudar pessoas lá do Maranhão, que fala, nossa, eu tava com essa dúvida da questão da amamentação, e você postou e me ajudou. Então esses feedbacks, assim, são muito legais, né. Hoje eu não tô tão atuante quanto eu era lá no início mas do Instagram. Mas tem conteúdo pra caramba lá, né. Mas tem muita coisa guardada lá nos destaques, muitos posts antigos que eu uso até hoje em dia, eu acabo encaminhando para algumas pessoas, porque foram todos posts que foram ali feitos mesmo raiz, né? Eu pesquisava o tema, eu pedia a pessoa para poder fazer a arte, ou eu mesmo fazia a arte, e fazia o textinho ali bem autoexplicativo e tudo mais. Então, acho que para quem não tem condições e precisa ou do SUS ou do plano de saúde, o caminho é estudar por fora mesmo, é informação. Informação para se sentir segura, né? E ao passo que também tem que ter cuidado com as informações, né? Porque além das informações sensacionalistas, né, para gerar uma ansiedade também, porque se você não faz um post muito sensacionalista, ele acaba não viralizando, então tem essa questão também, né, do que vai aumentar a sua culpa ou do que de fato vai te informar. Então é uma pesquisa constante mesmo. Sim. Tem que ter. E além de tudo, né, você ainda tem que ser marqueteira, além de médica, você tem que ser marqueteira, administradora, empresária, tá bem tranquilo. Bem fácil. E aí, falando um pouco disso, dessas informações que você puxou, já vou puxar esse assunto falando dos mitos, assim, que a gente tem muito em relação às crianças. Quais são, sei lá, falam os 3 principais mitos aí que a gente tem início. Pra dar uma tranquilizada nas mulheres que estão assistindo. Eu acho que o máximo, assim, a máxima que a gente ouve todos os dias é não dar colo pra não ficar mimado. Gente, mas 2025? 2025. Ainda? Tem que deixar chorando pra aprender como são as coisas da vida.
Que ótimo. Então, em 2025 ainda tem gente que acredita nisso e a Socorro, gente já Deus. sabe que isso caiu por terra. Outro que me veio à cabeça aqui agora é a questão da meia, que você citou. Então, deixar a criança... Gente, meu filho tem quase 3 anos, até hoje as pessoas param, essa criança tá sem meia? Tá! Tá, e não vai ficar resfriada por Não isso. vai. O vírus não entra pelo pé, né? Exato. E eu acho que da questão do deixar chorar para poder aprender, de não dar colo, para poder ficar seguro, da meia, mas o quê? Deixa eu lembrar. Amamentação, tem alguma, assim? Do leite fraco da mãe, né? Leite fraco. Então, essa a tem questão bastante ainda, né? ainda tem essa coisa cultural ali. E, infelizmente, quem não tem acesso a um pediatra que seja pró-amamentação acaba ouvindo isso muito até mesmo dos profissionais do pediatra. Então, quando na verdade não existe leite fraco, o que pode acontecer, e eu vejo às vezes acontecer, é um baixo fluxo de leite, mas aí a gente aumenta a produção da mãe e as coisas fluem. Então, combater esses mitos diariamente é difícil. E eu queria te perguntar agora, que você me contasse assim, brevemente de 2 histórias que te marcaram assim, na sua vida. Eu queria uma de UTI, assim, sabe, para acolher essas mães de UTI, enfim, porque eu sinto que essas mães se sentem tão sozinhas, né, porque já é o puerpério, assim, já é uma coisa muito solitária. Agora, quando você tá com seu filho que acabou de nascer numa UTI neonatal, se você não tem esse acolhimento, tem alguma história, assim, que te marcou? Tem algumas. Algumas de UTI, por exemplo, de mães que passaram meses, né, internadas na UTI, meses mesmo, assim, 6 meses internadas, muda totalmente a logística familiar, o casamento muitas vezes acaba. Então, eu lembro da época que eu era ainda residente de pediatria. Nossa. E que teve uma mãe que ficou 6 meses e levou depois a criança para casa, era uma síndrome super grave, com baixa expectativa de vida. A menininha viveu, depois a gente manteve contato, ela me mandava foto pelo Facebook e tal, na época nem no Facebook, e aí essa menininha depois acabou falecendo, por conta da síndrome mesmo, mas eu lembro daquela mãe ali todos os dias. Ela tinha um filho mais velho, então assim, era de outra cidade do interior, lá do Espírito Santo, então... Acho que talvez as mães te marcam mais do que as crianças, se duvidar, né? Exato. E aí, geralmente, a gente lembra da mãe, daquela mãe que ficou lá o tempo todo. Porque a mãe, gente, é uma coisa assim, né? Até arrepio de falar, porque mãe não abandona. Não lembro de nenhum caso que a família, né, que a mãe tenha abandonado o bebê. É muito pelo contrário. Muitas vezes é o pai que abandona, que não aguenta ali o rojão, porque de fato é muito difícil, não é fácil. É como se a mãe não tivesse opção, né? Exato. É isso. A mãe não tem opção, então a mãe fica até o final. E um outro caso que me veio aqui agora à cabeça também foi... Casos de UTI são sempre tocantes, né? E aí, como eu brinco que na UTI, né, o bebê ainda não tem uma história, é a família que tá ali tem a história. Então, a gente acaba lidando muito com os pais. Diferentemente da UTI pediátrica, que é quando as crianças são maiores, não, crianças acima de 2, 3 meses já vão para a UTI pediátrica, e aí tem crianças grandes, até 14 anos. Neonatal é bem recém-nascido mesmo. Neonatal é bem ali 28 dias, ou então um bebê que nasceu no hospital e ficou depois internado meses lá naquele hospital. Mas ele não saiu do hospital e voltou, né? Geralmente a UTI não é só o bebê que nasce naquele hospital e fica. A UTI pediátrica não, é a criança que saiu, foi para casa, tem uma história, às vezes até fala e volta depois para o hospital por algum motivo. Então, acho que a parte da UTI Neo, assim, o que mais marca é isso. As mães estão lá religiosamente de domingo a domingo, 24 horas por dia, às vezes vão para casa só para dormir e logo cedo já estão lá. Então, o que fica de aprendizado da UTI Neo, assim, pra gente, é que a mãe, ela realmente não abandona, ela mundos e fundos, aquele pós-cesárea, aquele pós-parto ali, tá lá a mãe no corredor, andando toda encurvada, sentada na cadeirinha do lado do filho. É uma coisa que chama a atenção da gente. Enquanto que o pai nem sempre, né? O genitor nem sempre tá lá junto. Então, você acha que você se tornou uma mulher mais forte depois de começar a trabalhar nessa área? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente lidar com o sofrimento diariamente, a gente tem escancarado ali o que é o sofrimento de verdade. Né? Então a gente às vezes reclama, tal coisa não saiu como eu queria, aí você chega na UTI e aí você lembra
né, foi só o banco que não me ligou, né? Tipo, foi só o cartão que foi clonado, tá tudo bem. Sim. E aí você chega lá e lida com problemas, e muitas vezes, quantas vezes, gente, eu lembro de vários rostinhos de mães, assim, que passaram, né, que eu passei pela vida delas, e que elas passaram pela minha vida, e que trouxeram esse aprendizado mesmo, de resiliência, de fortaleza, de fé. Eu falava, gente, qualquer coisa eu tô duvidando aqui do meu Deus, e a pessoa ali me dando um testemunho, né, crente, que às vezes a gente chegava para conversar, e tem isso, né, às vezes fala, o médico chega para conversar, para falar que a criança não tem jeito, né? Não é isso, é mais no sentido de preparar a família, porque realmente está muito grave. E a mãe falava que tinha certeza que ia dar tudo certo, que ia fluir. Olha, tô tudo arrepiada. Então, é surreal, assim, você vê milagres acontecendo ali diariamente, é muito legal. E vendo tantas histórias, eu acho que você vê muitas histórias de sucesso também, né? Sim. Dá pra você falar se é mais sucesso ou mais sofrimento? Acho que não é dá mais sucesso. Mais sucesso? Ai, que bom. Que bom. A UTI Neo é mais sucesso. Eu falo que os bichinhos, eles são resistentes mesmo. Eles têm uma força que eu não sei que... Oi. Então, como né, um negocinho assim desse tamanho? Eles são muito fortes. Então, a ideia da neonatologia cada vez mais é avançar para a gente poder dar qualidade de vida, porque sobrevida a gente conquistou muito nos últimos 30 anos, 20 anos. Mas a gente não quer que a criança vá só para casa, a gente quer que a criança vá bem para casa. Melhor possível, com possibilidade de desenvolvimento, de frequentar uma escola, Então, tudo isso a gente é a luta diária do neonatologista para dar qualidade de vida. Né? Não é só sobrevida, é qualidade de vida também. Você sempre gostou de criança? Opa! Eu acho que mais sim, ou menos. Eu tô lembrando, porque assim, a minha história com a pediatria é engraçada, assim, porque eu não entrei na faculdade querendo pediatria, e eu sempre gostei muito de bicho. Olha que dicotômico, né? Eu sempre gostei muito de bicho, mas de criança não tinha muita criança. Eu era a criança da minha família, né? Não tinha aqueles primos menores, etc. E aí eu lembro que meu pai falava muito sobre isso, assim, nossa, mas você cuida tão bem dos bichinhos, do cachorrinho, enfim, por que você não vira pediatra? Aí eu, pai, pediatra, nada a ver. E aí eu fugi muito da pediatria, até o meio pro final, né, da faculdade, eu fugi da pediatria, eu não queria ser pediatra, não queria a vida do pediatra, porque de fato era uma época que se falava muito da desvalorização do pediatra, né, então, enfim. E aí eu lutei muito até o final da faculdade, e foi quando eu realmente decidi lá, não vou fazer, aí comecei a fazer vários estágios. Não vou só fazer pediatria, mas eu vou trabalhar na neonatal, bem punk, queridas. E você pediatra de consultório. De consultório, bem maravilhoso. Então, foi tudo depois se encaixando, então eu não escolhi, eu fui escolhida literalmente, assim, foi uma coisa que... Que bom, a gente agradece muito! Até hoje eu fico nessa de como eu vim parar aqui, né, mas... Tentei fugir, mas não deu certo. E queria te perguntar, assim, o que você acha que você poderia falar para colegas médicos também, né, enfim, sobre essa coisa desse acolhimento, se você pudesse falar alguma coisa para esses médicos que, poxa, de repente, até por uma proteção ou pela correria do dia a dia e tal, não dão atenção devida, e a gente não tá falando assim, ai, pega aquela familhinha no colo, não é isso, entendeu? É o mínimo de olhar no olho, né? Sabe? Olhar no olho, dar atenção e tal, dentro das possibilidades de cada um, inclusive, né, você já trabalhou, acho que no SUS também, né? Já. Que eu imagino que seja pauleira, assim, e você não consegue ser uma outra pessoa lá e uma aqui, entendeu? Mesmo que você tenha mais correria e tal, você é uma pessoa que vai olhar no olho do seu paciente. O que você poderia falar para os seus colegas médicos, assim, nesse sentido dessa importância? Eu acho que a grande questão, né, hoje em dia a medicina, ela, assim como outras profissões, acabou se mercantilizando muito, mas a gente tem que, para fazer medicina, a gente tem que gostar de gente. Nossa. Então eu acho que a questão de você querer ajudar genuinamente. Como você vai ajudar? Talvez só dando um bom dia, porque você não vai ter ali, principalmente no SUS, que até eu abri o consultório, eu trabalhava no SUS, eu fazia um ambulatório, e aí eu abri aqui, inaugurei, eu acabei saindo do ambulatório de prematuro. Então, lá era um sofrimento. Lá sim eu sofria muito, porque eu queria ajudar, e muitas vezes eu estava de mãos atadas, né? Porque você depende de todo um sistema, embora o SUS daqui de São Paulo, comparando com outros estados, não tem nem comparação, as coisas aqui funcionam muito melhor do que no meu estado, que é o Espírito Santo, e outros estados que eu tenho conhecimento. Mas não tem o mesmo recurso, Não tem o mesmo recurso, então uma tomografia, ela leva pelo menos alguns meses ali para serem feitos, uma ressonância e assim por diante. Então eu acho que a ideia é você
olhar no olho, porque muitas vezes, quando eu saí de lá, os pais ficaram super chateados, às vezes eles me mandam mensagem ainda no Instagram, falando, ai, que saudade, a gente nunca mais encontrou ninguém que cuidava da gente como você, tudo, mas eu acho que é isso, é a vontade de ajudar. Como a gente vai fazer? Talvez é só tratando bem ali na consulta, porque você fica amarrado num sistema que é maior do que você. Mas às vezes só o básico ali de você tratar bem, de querer resolver, ser humano, ajudar, né, com a pessoa. Exato. E a família sente isso, né? Sente que você tá ali pra ajudar, pra resolver de alguma forma. Da forma como vai ser, aí é um sistema todo que é envolvido. Mas eu acho que a grande questão é essa. É isso que eu falo para meus irmãos que estão fazendo medicina, é isso que eu falo para estudantes de medicina que às vezes me mandam mensagem no Instagram querendo saber. Então eu falo isso, tem que gostar de gente, tem que querer ajudar. E eu queria saber, assim, que para encerrar, mesmo que você seja médica, que a gente venha aqui, que a gente pague a consulta, né, que tem toda a parte profissional envolvida, a gente pode falar que você é uma rede de apoio, né, porque sim, é uma rede de apoio paga, mas é uma rede de apoio. Exato. Você tem rede de apoio? Aqui em São Paulo é uma questão, né? Tanto que muita gente me pergunta sobre a questão do tempo de engravidar, quando eu vou, e eu falo, gente, eu tenho que ter as coisas muito bem harmonizadas ali, porque assim como eu, meu marido também não é daqui, a gente é de fora e não tem. E ele também é médico, né? E ele também é médico. Então a gente tem a nossa rede de apoio paga, temos nossos amigos, mas que por serem médicos não conseguem formar uma rede de apoio, né? Então acaba que a nossa rede de apoio é paga. E porque a gente fala muito de rede de apoio na maternidade, mas assim, a gente precisa de rede de apoio na vida, né? Exato. Muito além, né? A mulher Ana, que tá aí trabalhando igual uma louca, atendendo famílias e tal, também precisa de um suporte para conseguir dar conta de todas essas demandas, sim, né? Então a gente tem a nossa rede de apoio sim, mas é a rede de apoio paga. Sim, o que é super válido, né? Ainda bem que existe, que tem essa possibilidade. Exato, exatamente. Porque nem sempre, isso eu vejo aqui no consultório também, às vezes a mãe mora perto da pessoa, né? Mas nossa, é rede de agouro, às vezes também. E não consegue ser rede de apoio por uma infinidade de formas. Então a rede de apoio ela é muito válida, ainda que seja paga, para poder ajudar ali na criação desse filho e tornar as coisas mais leves, né? Porque eu acho que a grande questão da paternidade é esse peso, essa culpa que vem carregada envolvendo tudo. E eu acho que é isso que você faz muito pelas pessoas, né? Que com toda a responsabilidade que você tem da profissão, você faz com que seja mais leve, né? Assim, questões que às vezes a gente vem, e eu tô falando assim, total de coração, de experiência própria com a Ana mesmo, de muitas noias e muitas coisas, e muito peso, porque, confusão de bico, porque não sei o que, e de repente, tipo, as coisas não vão acontecer desse jeito, calma, é normal, e só de você ouvir isso de uma profissional, porque às vezes você precisa de uma validação de alguém que estudou aquilo, só pra te aliviar o peso nas costas, e quando isso vem, assim, de uma pessoa que acolhe, é tão mais, nossa, você sai e respira. Eu queria de verdade que todas as pessoas pudessem ter acesso, assim, a profissionais como a Ana, e eu não tô falando isso aqui pra puxar saco, mas eu tô falando mesmo de coração, como um agradecimento, então eu queria muito te agradecer por você ter. Eu que estou super feliz que deu certo no final das contas. Por você ter falado, e a ideia é justamente, assim, mostrar também que existe uma pessoa por trás da profissão, né, uma mulher forte, potente, que tem também suas inseguranças, as suas questões, e falar sobre o quanto é importante, né, dentro de uma profissão que é tão, eu acho que dentro de uma hierarquia, né, as pessoas olham o médico, e de repente o médico te olhar aqui, e falar assim, olha, eu sei isso, mas você também sabe isso, né, então vamos trocar e vamos entender juntos, então, muito grata. Eu que agradeço, gente. E é isso, espero gente. que vocês gostem, deixem uns comentários depois pra gente poder ler. E como que as pessoas te encontram no Instagram? Meu Instagram é @doutora.anamariavilarinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tem o site também, mas o Instagram acaba que é o que a gente entra todo dia, né? O nosso quintal de casa. E aí o quintal de casa também, se quiser a consulta, tem lá um link, né? Então é isso. Gente, muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.